Oi, gente! Meu nome é Maia Reis e eu sou assessora pedagógica do Descomplica para Escolas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a BNCC, os itinerários formativos e os desafios na implementação desse novo ensino médio. Eu vou começar falando com vocês sobre a arquitetura desse novo ensino médio, as mudanças que vão acontecer. E depois a gente vai falar sobre 5 desafios que a gente identifica nessa implementação. Desafio 1. Currículo e proposta pedagógica das escolas. Desafio 2. Oferta de diferentes itinerários formativos. Desafio 3. Desenvolvimento da cultura digital. Desafio 4. Desenvolvimento socioemocional. E desafio 5. Formação continuada de professores. Uma das grandes mudanças que a gente vê no novo ensino médio é a estrutura do conteúdo, a arquitetura do conteúdo, que passa a ser composto por 2 frentes. De um lado, a BNCC, com a formação geral básica e todo o conteúdo que é direito de todo cidadão aprender, e por outro lado, os itinerários formativos, que dão ao estudante a oportunidade de escolher as suas trilhas formativas para a sua vida profissional mais à frente. Além disso, a gente vê mais 3 grandes mudanças: a ampliação progressiva da carga horária, a possibilidade de articular parcerias com instituições de ensino fora da escola e a formação técnica fazendo parte do ensino básico, na forma dessas trilhas formativas, desses itinerários formativos. Essas mudanças, elas precisam acontecer entre 2020 e 2022. As escolas têm esse período para se adequar a todas essas mudanças. A principal mudança que a gente vê é a mudança de carga horária. Até hoje, o ensino médio era composto por 2.400 horas no total, sendo 800 horas em cada ano do ensino médio. A partir desse ano, as escolas precisam oferecer uma carga horária de 1.000 horas por ano, ou seja, totalizando 3.000 horas no final do ensino médio. E como essa carga horária é dividida? Lembra que eu falei da formação geral básica e dos itinerários formativos? Então, 1.800 horas são dedicadas, a escola precisa prover o aluno de 1.800 horas de formação geral básica e 1.200 horas passam a ser de escolha do aluno para ele investir nesses itinerários formativos. Outra grande mudança é a possibilidade de articular parcerias com outras instituições de ensino, sejam universidades ou sejam outras empresas de educação de notório saber. Essa possibilidade é de escolha das próprias escolas, com quem e como elas vão articular essas parcerias. Uma outra grande mudança é a possibilidade do estudante, a partir de agora, poder fazer uma parte da sua carga horária em educação à distância. No ensino regular, 20% dessa carga horária pode ser dedicada a ensino à distância, ou seja, 600 horas. Quando a gente vai para o ensino noturno, essa carga horária pode ser de até 30%. Uma outra coisa que é muito importante e muito falada na BNCC é sobre o projeto de vida. As escolas precisam, a partir desse ano, dedicar uma parte dessa carga horária, logo no início da etapa, a construir com o aluno um projeto de vida. O que é um projeto de vida? É pensar com ele quais são as possibilidades, quais são as necessidades da comunidade. O ensino médio, por isso, precisa estar contextualizado na realidade do aluno, contextualizado no entorno da comunidade da escola, trazendo esse aluno para a ação na própria comunidade. E como ele vai pensar isso? Ele vai pensar no projeto de vida, que vai contemplar não só a vida profissional dele, mas ajudar ele a pensar o que ele espera da vida dele como um cidadão, como uma pessoa integral. Vamos para os desafios? Desafio 1. Currículo e proposta pedagógica. Como fazer que currículos e planejamentos políticos pedagógicos contemplem assuntos relacionados à realidade e ao contexto dos estudantes? Bom, nesse momento a gente pensa nas redes estaduais, das secretarias estaduais. No ano passado, 2019, as redes desenvolveram seus currículos e as escolas hoje já têm acesso a eles. Cada escola vai, a partir desse currículo, desenvolver o seu próprio currículo. A gente tem que pensar nessa hora que, mesmo dentro dos estados, as diferenças são muito grandes no local onde as escolas estão inseridas.
Por exemplo, a gente pode pensar que uma escola em Ipanema, no Rio de Janeiro, é bem diferente de uma escola na Maré, por exemplo. Então, as escolas, mesmo tendo que seguir o mesmo currículo da rede estadual, elas têm como fazer escolhas próprias, pensando, como eu falei, no contexto e na realidade social dos alunos. Em relação a currículos e planos políticos pedagógicos, como é que a gente supera esse grande desafio de entender o que a comunidade precisa? A partir de estudos e diagnósticos, ou seja, a escuta ativa da comunidade escolar, tanto da comunidade do entorno, quanto dos alunos, dos pais, dos próprios professores, e uma análise, um levantamento das possibilidades de oferta de conteúdo. Que possibilidades são essas? As possibilidades que os próprios professores têm de oferecer itinerários formativos, como as possibilidades fora da escola, na própria comunidade. Vamos falar agora do desafio 2? Como ofertar itinerários variados que atendam aos anseios dos alunos e da comunidade? Quando eu penso sobre isso, eu penso em duas grandes questões: a oferta de variedade e os custos operacionais da escola, porque os dois andam juntos. Se a gente precisa ofertar muitos cursos, esses custos operacionais naturalmente aumentam, em matéria de sala, em matéria de professor. E a questão da variedade é uma questão importante. Vamos pensar junto? Olha só, uma escola que tenha no seu ensino médio 50 alunos. Será que todos eles querem a mesma coisa da vida? Será que todos eles vão querer fazer exatas? Será que todos eles vão querer fazer humanas? Não, né? A gente vai ter alunos que vão querer ir para a área médica, alunos que vão querer ir para exatas. A gente vai ter alunos com mais vontade de ir para o mercado e outros com viés mais acadêmico. E a gente tem que ser capaz de atender a todos esses alunos. Ou seja, custos operacionais altos. Isso é um grande desafio. E como é que a gente pensa que esses desafios podem ser superados? Vamos lembrar do que a BNCC autoriza? Parceria com as instituições de ensino. A gente pode ir buscar, fora da escola, outras oportunidades para os nossos alunos. E vamos lembrar também da possibilidade de EAD, de educação à distância. Claro que essa EAD, que vai ser oferecida para o ensino médio, ela tem certas características. Por exemplo, na própria BNCC, no marco legal da BNCC, indica que na escola precisa ter um monitor capacitado para aquele curso. Ou seja, o curso ele tem que estar, de certa forma, dentro da escola, fazendo um ensino híbrido. Mas tudo isso é possível com parcerias. E aí, isso cai direto no desafio 3, vocês perceberam? Como fomentar a cultura digital na escola? A primeira coisa que me vem à cabeça é o uso de dados na escola. Na verdade, todos os momentos em que a gente vive no nosso dia a dia, a gente está gerando uma quantidade grande de informação. E nem toda essa informação é traqueada. Mas e se a gente conseguisse traquear, entender o que o aluno assiste na internet, o que o aluno tem mais dificuldade na hora de resolver uma questão? Então, a partir do uso de dados, a gente pode trazer esse viés tecnológico para a escola. Outra forma, outro pensamento, é sobre o uso de ferramentas digitais na escola. Sejam e-apostilas, sejam listas de exercícios online. Hoje, a gente tem uma grande oferta de serviços e produtos para a escola, todos online, todos digitais. Então, do lado da gestão escolar, a gente pensa, vamos fomentar a cultura digital entrando a gente nela, usando dados, oferecendo ferramentas digitais. Indo para o desafio 4, a gente entra num dos pontos que eu, pessoalmente, acho um dos mais interessantes. Como a gente desenvolve habilidades socioemocionais nos nossos alunos? Até recentemente, nunca foi preocupação da escola ou responsabilidade dela esse tipo de desenvolvimento. Habilidades socioemocionais. Embora aqui no Descomplica, isso sempre tenha sido nossa preocupação. Tanto que alguns anos atrás a gente chegou até a desenvolver um curso, o Guia do Estudo Perfeito, que tem exatamente esse objetivo. Ajudar o aluno a ficar mais calmo, a controlar suas emoções. Então, como é que a gente pode fazer esse tipo de desenvolvimento na escola?
Será que os professores estão capacitados para isso? Será que os professores têm acesso a práticas pedagógicas que desenvolvem esse tipo de habilidade nos alunos? Então, por um lado, a gente tem esse desafio, que é imposto pela BNCC, né? Através das suas competências gerais, principalmente a competência 6, que fala de projeto de vida e mundo do trabalho, a competência 7, que fala sobre argumentação, a competência 8, que fala sobre autoconhecimento, autocuidado, a competência 9, que fala sobre empatia e cooperação, e, finalmente, a competência 10, que fala sobre responsabilidade e cidadania. Então, como a gente supera esse desafio? Esse conteúdo de educação socioemocional tem sido desenvolvido há bastante tempo pela comunidade internacional. A OCDE, inclusive, recomenda mesmo que todas as escolas adotem algum sistema de educação socioemocional nas suas escolas. E como é que a gente vê que é possível superar esses desafios que a gente colocou? Através de parcerias com instituições que são comprometidas com esse tipo de assunto e através da capacitação de professores. O que nos leva ao nosso desafio 5. Como fomentar na escola uma cultura de aprendizagem em que o foco não seja só o aluno, mas também os professores? Porque é certo que os professores vão enfrentar esses desafios na linha de frente. Nem todo mundo está capacitado. Não se esperava disso até recentemente, que o professor fosse capaz de desenvolver habilidades socioemocionais nos seus alunos. Que os professores fossem capazes de desenvolver uma cultura digital dentro da escola, de usar ferramentas tecnológicas. Tudo isso é muito novo, assim como é muito novo a demanda por interdisciplinaridade e pelo uso de metodologias ativas na escola. Então, o que a gente pensa é que é extremamente importante, é vital, a formação continuada de professores. Então, gente, muitos desafios, né? Vamos dar uma recapitulada para a gente ver como eles são interligados um ao outro? A gente falou da necessidade de um novo currículo e uma nova proposta pedagógica para as escolas. A gente falou da oferta de diferentes arranjos curriculares entre formação geral básica e itinerários formativos, sobre a necessidade do desenvolvimento de uma cultura digital e sobre o desenvolvimento socioemocional dos alunos. E, finalmente, a gente chegou na capacitação de professores, porque são tantos desafios que não tem como a gente entrar nessa nova fase sem pensar nesses professores, nesses profissionais que vão ser a linha de frente dessas mudanças, que vão estar na sala de aula, tendo que apresentar recursos para a educação socioemocional, usar recursos tecnológicos, essa necessidade de interdisciplinaridade que é tão presente na BNCC. Por isso, a formação de professores é tão importante, a formação continuada, cursos de reciclagem, cursos de novas metodologias, são muitas mudanças. A escola precisa se adaptar, o aluno precisa se adaptar, o professor precisa se adaptar, e a gente aqui no Descomplica está pensando em como facilitar isso para vocês. Conta com a gente!